Grandes produções de cinema têm um objetivo em comum: ganhar muito dinheiro. E uma das estratégias que eles usam para isso são os trailers. Esses pequenos fragmentos, quando adicionados a trilhas sonoras e frases impactantes, têm o poder de nos deixar empolgados e com muita vontade de ver o filme. Mas às vezes as equipes capricham tanto no trailer que eles ficam até melhores do que o filme. E é exatamente esse o tema do vídeo de hoje. Vou mostrar para você 7 situações em que o trailer ficou muito melhor do que o filme. Duvida? Então, bora pro vídeo! Vamos começar pelo filme que sintetiza esse tema. O nome desse vídeo deveria ser Prêmio Esquadrão Suicida de trailer melhor do que filme. Vamos analisar o trailer. Primeiro grande acerto, Bohemian Rhapsody. Colocar essa música no trailer e fazer com que as cenas seguissem o andamento da música foi o que mais chamou a atenção do público na época. A Arlequina, o Pistoleiro e a Amanda Waller foram muito bem escolhidos. O elenco de militares formado pelo Robocop do Padilha e pelo filho do Clint Eastwood também ficou legal. O filme já mostra ótimas cenas de ação e nos dá pistas da história principal. Um bando de desajustados cumprindo alguma missão suicida a mando do governo. Aí aparece o Coringa. O trailer é recheado de cenas de ação, mas ao mesmo tempo não entrega o papel do Coringa na trama. Ação no meio da rua ao som do Queen, balas caindo em câmera lenta, o uso das cores e até mesmo as piadinhas funcionaram para vender o filme. O que deu errado? Esquadrão Suicida ficou em cima do muro. Ele nem quis ser um filme urbano e sombrio como eram os filmes da DC da época, e nem um filme colorido e fantástico como eram os filmes da Marvel. O Coringa Gangster não me convenceu. Segundo Jared Leto, o ator que o interpretou, muitas cenas que foram feitas por ele não apareceram no corte final do filme. Além disso, a forma como a relação dele com a Arlequina foi apresentada foi um dos maiores equívocos do filme, na minha opinião. Outro problema são os vilões. A magia e o Incubus são muito poderosos para os membros do esquadrão. Optar por vilões com poderes fantásticos para enfrentar um grupo de anti-heróis urbanos definitivamente não foi uma boa escolha. Faz melhor então? Tá pensando que o Flashback Nerd é igual aqueles canais de YouTube que só falam mal dos filmes? Não! Aqui na seção Faz melhor então, eu vou te dizer que modificações eu faria para deixar o filme melhor. Na minha humilde opinião de fã. Por isso eu quero contar com a sua ajuda, escrevendo aqui nos comentários como vocês consertariam os filmes que vão ser apresentados nesse vídeo. E ainda, sugestões de filmes que poderíamos fazer melhor então. Combinado? Então, vamos começar! No caso do Esquadrão Suicida, eu tiraria toda a trama da magia e do Incubus, e substituiria por uma missão de resgate, no maior estilo Mercenários. Só que quando eles chegassem lá, eles descobririam que na verdade o refém é nada mais nada menos que o Coringa, e que Amanda Waller queria capturá-lo. Por isso enviou o esquadrão para uma missão suicida. Pronto, um simples filme de ação. A interação da equipe poderia ser explorada ao longo do roteiro. Poderia até haver alguns flashbacks para explicar a história pregressa dos personagens. E o Coringa apareceria como vilão, a ser capturado no final do filme. Filmes baseados em jogos têm retrospecto bastante negativo. Mas eu confesso que quando eu vi o trailer do Mortal Kombat e vi que ele seria desenvolvido pela Warner, que está envolvida na produção dos novos jogos da franquia, eu quis dar uma chance a esse remake. O trailer já começa bem, mostrando os personagens clássicos e com a violência característica do jogo. A cena do Sub-Zero congelando a bala e fazendo uma espada de gelo empolga bastante. Ainda temos o Scorpion lutando contra ninjas, usando uma kunai presa a uma corda, com o nível de gore tão presente nos jogos de videogame. Os detalhes dos fatalities e nas frases clássicas dos personagens também contou como ponto positivo para a empolgação. Kano wins. Flawless victory. Get over here. O que deu errado? O filme criou um personagem que não existia, o Cole Young. Mesmo Mortal Kombat já tendo mais de 60 personagens ao longo da franquia. O problema é que o Cole não empolga. A história dele é clichê e você não se importa em nenhum momento pela jornada dele ao longo do filme. Existe uma subtrama que se alonga durante o filme, que é quando os personagens precisam despertar os seus poderes. Essa subtrama é bem cansativa e não acrescenta em nada à história. Totalmente descartável. O Reptile ficou um lagarto computadorizado genérico, e a caracterização do Raiden ficou bem ruim. Tem cosplayer com figurino melhor do que o desse ator, e a atuação dele nos faz sentir saudade do Christopher Lambert. Billions will depend upon you. Faltaram as cores marcantes dos uniformes dos ninjas.
Em alguns momentos, o uniforme do Sub-Zero estava tão escuro que estava mais parecendo o do Noob Saibot. Mas o design dos uniformes ficou bem legal. A computação gráfica do Goro ficou boa, mas a maneira como ele foi derrotado no filme é vergonhoso. E ainda faltou a descida de escada do Sub-Zero do filme original, que é a descida de escada mais estilosa da história do cinema. E é claro, a música tema do Mortal Kombat. Faz melhor então? Para melhorar esse filme, eu tiraria o Cole Young e toda a trama dele, e focaria no torneio de artes marciais. O filme começou bem, mostrando o passado e o motivo da rivalidade entre Scorpion e Sub-Zero. Poderia explorar essa trama de vingança do Scorpion, ou fazer do Liu Kang ou Kung Lao os protagonistas do filme, que seriam treinados pelo Raiden para o Mortal Kombat. E pronto! Na primeira parte, eu apresentaria as duas equipes, a equipe do bem e a equipe do mal, e apresentaria um pouco das regras e o que é o Mortal Kombat, até para cativar um pouco o público que não teve contato com os jogos. Na segunda parte são as eliminatórias, mostrando um pouco mais do background dos personagens. E na terceira parte, a luta final contra o mago Shang Tsung, ou a luta final entre Sub-Zero e Scorpion. Simples, um filme de artes marciais estilo Grande Dragão Branco, mas com personagens do Mortal Kombat. Vindo do grande sucesso dos seus antecessores, o Homem-Aranha 3 prometia fechar a trilogia com chave de ouro, mas acabou determinando o fim da franquia, com Tobey Maguire como Homem-Aranha e Sam Raimi na direção. Vamos ver o que aconteceu. O trailer mostra um Peter Parker mais maduro e se preparando para casar com a Mary Jane. A introdução do Homem-Aranha sendo acusado pela morte de Tio Ben deixa o Peter furioso e com sede de vingança, o que faz com que o simbionte alienígena escolha-o como hospedeiro. O trailer ainda mostra o Homem-Aranha mais poderoso e ágil, se vingando do Homem-Aranha, além do Peter Parker tretando com o Eddie Brock. E ainda tem um terceiro vilão, o Harry Osborn, como o novo Duende Verde. Peter raivoso sendo consumido pelo simbionte. Imagem extraordinária do reflexo do Homem-Aranha com uniforme clássico e com uniforme preto. Cena clássica do Homem-Aranha tentando tirar o uniforme alienígena, em uma igreja, que nem os quadrinhos e animações. Gwen Stacy também é mostrada para aumentar ainda mais a lista de personagens do filme. Cenas de ação finalizando o Homem-Aranha sendo sufocado e a logo do filme. O que deu errado? Um dos erros desse filme, sem dúvidas, é o excesso de vilões, e o pouco tempo para desenvolvê-los ao longo da trama. Tem Homem-Areia, a saga do uniforme alienígena, mais a transformação do Venom e ainda a vingança do Duende Verde. O filme ainda teve a introdução da Gwen Stacy e a crise no relacionamento entre Peter Parker e a Mary Jane. Tudo isso apresentado de maneira rasa e rápida. De todas, a melhor trama do filme é aquela que envolve o Homem-Areia. Além disso, a escolha do ator Topher Grace para ser o Venom foi extremamente equivocada. Ele não tem o físico do Eddie Brock e a atuação dele foi bem regular. A roupa do simbionte alienígena também não me agradou. Eu prefiro a dos quadrinhos, que é bem mais bonita. A computação gráfica do Venom também ficou horrível até mesmo para os padrões da época. E as maldades do Peter Parker causaram mais vergonha alheia do que reprovação por parte do público. Faz melhor então? Bom, para melhorar esse filme, eu tiraria toda a trama da Gwen Stacy e do Venom, e deixaria para explorá-los no próximo filme da franquia. Nesse terceiro filme, eu fecharia o arco do Peter Parker com Harry Osborn e com o Homem-Areia, trabalhando o tema perdão. Ao mesmo tempo que o Harry teria que perdoar o Peter pela morte do Norman, o Peter teria que fazer o mesmo para perdoar o Homem-Areia pela morte do Tio Ben. O filme poderia terminar com o Homem-Aranha assumindo o uniforme preto, o dos quadrinhos, claro, e escalando os prédios de Nova York. Este já poderia ser um gancho para o desenvolvimento do Venom no quarto filme. Ainda temos alguns casos em que os trailers foram melhores do que os filmes. Mas antes, gostaria de te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você saberá sempre que postarmos algo novo. Combinado? Então, vamos continuar! O Rei Leão é minha animação favorita da Disney. E quando eu soube que o desenho ia ganhar um live action, eu fiquei bastante empolgado. Vamos ao trailer. O trailer já traz as cenas mais bonitas do filme. O conselho do Mufasa, a debandada dos Gnus, a passagem de tempo durante a canção Hakuna Matata, o reencontro do Simba com a Nala, a profecia do Rafiki e o rugido final do Simba. Todos feitos com um realismo impressionante. O trailer aposta na nostalgia e acerta em cheio o coração dos fãs que assistiram a animação nos anos 90. O que deu errado? O principal erro foi da direção de arte, em exagerar no realismo dos personagens. Não me entendam mal, os efeitos especiais são muito bonitos, e os animais têm um visual extremamente verossímil, mas estamos falando de um drama musical, com personagens antropomorfizados.
É importante que o espectador consiga identificar expressões de alegria, inveja, raiva, medo e tristeza que estão presentes no filme original, que geralmente não são tão perceptíveis no rosto de um leão, uma hiena ou de um javali de verdade, por exemplo. Essa falta de expressão fez com que momentos marcantes, como o diálogo inicial entre Scar e Mufasa, a debandada dos Gnus, o duelo entre Simba e Scar e a interpretação das músicas presentes na história perdessem muito no aspecto empolgação. Faz melhor então? Eu sou muito fã do Rei Leão e acredito que a animação original está boa até hoje. Se o objetivo era estimular um novo público para conhecer essa história, eu teria feito o remake, mas eu teria utilizado a tecnologia de animação da Pixar. Esse estúdio já provou que consegue criar animações extraordinárias para a Disney. Se quisessem, poderiam tirar algum ponto mais polêmico do filme original, que pudesse não ser bem visto nos tempos de hoje. Ou ainda aumentar a participação da Sarabi e da Nala na história, mostrando como ficou o reino depois que Scar assumiu o trono e Simba fugiu. Um Rei Leão em animação Pixar agradaria os dois públicos, os adultos nostálgicos e as crianças que estão acostumadas com esse estilo de desenho animado. Esse filme reúne dois dos meus super-heróis favoritos, o Batman e o Superman. Eu fiquei muito empolgado quando eu soube que a DC estava produzindo esse filme. O primeiro trailer do Batman vs Superman começa muito bem, com a humanidade questionando as reais intenções de Super-Homem e se deveriam confiar nele. O trailer também traz o Batman salvando uma criança na Batalha do Zod contra o Super-Homem, já mostrando o início de uma rivalidade entre os heróis. Depois temos o Batman olhando para o seu uniforme, que foi baseado no aclamado quadrinho O Cavaleiro das Trevas. Uma referência para os fãs do uniforme do Jason Todd, que foi morto nos quadrinhos pelo Coringa. A cena da luta na chuva com a armadura do Batman, o Cavaleiro das Trevas e bate-sinal e tudo. A apresentação da Mulher Maravilha no universo DC. Cenas de ação em um futuro pós-apocalíptico, com o Superman ditador e o Batman revolucionário. O Alfred tentando colocar juízo na cabeça do Batman, um pouco da luta entre os dois heróis e o final com o Homem de Aço encarando o Cavaleiro das Trevas. O que deu errado? Batman vs Superman é um filme que tem seus méritos. O visual do filme é extraordinário, mas o foco aqui é falar o que deu errado. Então vamos lá. Na minha opinião, o desenrolar da história deixa muita ponta solta. Um dos erros do filme é o excesso de conceitos jogados na tela sem muito desenvolvimento. Tem as consequências da destruição de Metrópolis no Homem de Aço, a morte do Jimmy Olsen, a apresentação da Mulher Maravilha e dos outros membros da Liga, o pesadelo do Bruce Wayne, o confronto entre o Batman e o Superman e ainda a luta contra o Apocalipse. Conceitos ótimos e com muito potencial, mas mal amarrados por um roteiro pouco elaborado. Além disso, o Lex Luthor é um personagem extremamente irritante. Caramba, qual é a dificuldade de mostrar o Lex Luthor como um homem adulto, calejado por Metrópolis, extremamente inteligente e manipulador? É isso, gente, a DC tem ótimas histórias com o Lex Luthor. Por que não deixar ele um personagem interessante? Mas não! Vamos fazer ele um Mark Zuckerberg genérico, entregando a balinha na boca do senador. O Superman poderia ter sido melhor desenvolvido. Na minha opinião, desde o Homem de Aço, o Super está procurando uma identidade, uma motivação, e até mesmo após esses filmes, ele ainda não conseguiu encontrar. A motivação para a luta entre o Batman e o Superman é furada. A luta entre os dois, salvo alguns momentos como a flecha de Kryptonita e a recuperação das forças do Superman, é lenta e mal coreografada, até mesmo para o padrão de filmes de super-heróis. O filme ainda tem um apocalipse extremamente mal feito. De novo, por que não usar o visual clássico do personagem? Teria mais coisa, mas para o vídeo não ficar só sobre Batman vs Super-Homem, gostaria de fechar em uma única palavra: Marta. Why did you say that name? Faz melhor então? O BVS tem coisas boas, como seu figurino, o elenco, a luta do Batman no armazém, que é simplesmente a melhor luta do Batman de todos os filmes que já foram feitos, até o momento da gravação desse vídeo. E algumas frases de efeito ditas pelo Lex ao longo do filme são boas também. Come from hell beneath us, no. No, they come from the sky. Tem mais coisas, mas eu vou focar no que eu mudaria no filme. Em primeiro lugar, tiraria toda aquela trama do Jimmy Olsen e a investigação da Lois Lane. Sai tudo. Trocaria o ator que interpretou o Lex Luthor por alguém mais experiente. Alguém que pudesse interpretar um Lex mais imponente e que representasse um desafio intelectual para o Batman e para o Super-Homem. Eu tentaria mostrar a dualidade nas ações dos personagens. Olha isso aqui. É isso que falta no Superman. Palavras, ações que demonstrem que ele se importa com a humanidade.
desenvolve, deixa ele interagir com as pessoas. Não apenas um clipe mostrando isso, por mais bonito que tenha ficado. Já com o Batman, eu exploraria mais o lado detetive dele. E é claro, as interações que ele tem com Alfred. Poxa gente, é o Jeremy Irons, totalmente mal utilizado nesse filme. Definitivamente eu não deixaria a parte que ele está marcando os criminosos. Mas concordo que um Batman mais violento seja útil para a abordagem que queremos para o filme. Eu faria com que o Lex Luthor culpasse o Super-Homem pelo desastre que aconteceu em Metrópolis, ao mesmo tempo que se promove como um benfeitor, reconstruindo a cidade. Enquanto reconstrói a cidade, o Lex cuida para denegrir a imagem do Superman perante a opinião pública. Ao mesmo tempo, a UNTech ajuda na reconstrução da cidade, e é usada como um pretexto para que o Batman possa observar melhor as ações de Superman e investigar o Lex Luthor. O confronto poderia acontecer justamente em um momento em que o Batman fosse extremamente violento, ao tentar interrogar o Lex Luthor, e o Superman o interrompesse. Porque é isso que o Superman representa: bondade. Ele faz o bem para as pessoas, mesmo que elas não façam para ele. Lex não aguentaria a humilhação de ter sido salvo pelo Super-Homem e soltaria o Apocalipse para destruir Metrópolis. A trama da Mulher Maravilha seria bem semelhante àquela que vimos no filme original. Ela apareceria para investigar o Lex Luthor e ficar de olho tanto no Batman como no Super-Homem, além de ajudar os heróis na batalha final. Nas minhas modificações, o Super-Homem não morreria ao final do filme. Pelo contrário, ao perceber que sozinho ele não era capaz de vencer o Apocalipse, ele identificaria a necessidade de se unir a um grupo de heróis, surgindo assim a Liga da Justiça. Pronto, para o primeiro filme tá ótimo. As demais tramas poderiam ser melhor desenvolvidas nos filmes solos dos personagens ou nos próximos filmes da Liga. E aí, Batman, o que foi que você achou das mudanças? Do you bleed? You will. Quem acompanha o canal já deve ter percebido que eu sou um grande fã da saga Rock. E assim como muitos fãs, eu considero o Rock 5 o mais controverso da franquia. Mas o trailer é um dos melhores. Dá só uma olhada. O trailer começa com flashbacks, focando no crescimento do Rock de um lutador desconhecido até o campeão que desafiou a máquina de combate soviética Ivan Drago no Rock 4. O trailer já traz um drama para a história, mostrando que o Rock está com dano neural permanente, devido às lutas ao longo da sua carreira. Além disso, mostra que ele perdeu todo o dinheiro, carros e a mansão, e que agora o título está nas mãos de um novo campeão, Tommy the Machine Gun. O trailer ainda mostra que a imprensa questiona o novo campeão, dizendo que ele é bom, mas não é páreo para o Rock. O pior é que o trailer dá a entender que o Rock, mesmo com problemas de saúde, vai treinar e desafiar o campeão atual. Eles ainda botam Stallone dizendo que vai aceitar o desafio em qualquer lugar e a qualquer hora. Aí você imagina, é agora. O promotor da luta, que é a cara do Don King, ex-empresário do Mike Tyson, diz que o Tommy tem que provocar o Rock para que eles tenham a luta, e o trailer acaba com eles caindo na porrada. O que deu errado? Esse é um ótimo exemplo para estar nessa lista, porque nenhum dos problemas do filme foi mostrado no trailer. Primeiro ponto, no Rock 5, o Rock sofreu um golpe financeiro de um contador, e está com sérias lesões na cabeça. Muito embora seja abordado em alguns momentos as lesões, o filme não foca no tratamento do Rock, ou em detalhes da fraude financeira que ele foi vítima. Aliás, se os jornalistas continuam citando o Rock como referência para o boxe, ele poderia muito bem tentar carreira como comentarista esportivo, ou até mesmo fazer alguns comerciais para se recuperar financeiramente. Enfim, os problemas são citados apenas como um pretexto, para que o Rock possa voltar às suas origens e morar na Filadélfia, de onde ele saiu no primeiro filme do Rock. O Tommy Gunn é um cara que aparece do nada e pede para ser treinado pelo Rock. No início o campeão é relutante, mas depois aceita e já sobe a escada com o cara e ainda entrega o famoso short listrado, deixando seu filho Robert enciumado da relação entre os dois. Aliás, a trama do filho do Rock na escola se envolvendo com os garotos desordeiros é bem arrastada. O filme não consegue equilibrar o arco dramático com as cenas de treinamento e de boxe. Além disso, o Tommy Gunn é um personagem pouco interessante, e é difícil acompanhar a sua jornada ao longo do filme. A luta do filme é bem legal, no estilo briga de rua e até rasteiro Rock dá. A música da luta também não ficou legal. Eles remixaram os temas clássicos do Rock. Ficou bem anos 90, mas nem de longe ficou tão marcante quanto as anteriores. Faz melhor então? A notícia boa é que as melhores ideias desse filme já foram abordadas no maravilhoso Rocky Balboa e na franquia Creed. O Rock 5 não é um filme ruim, mas podemos melhorá-lo. A primeira coisa que eu faria era focar no drama financeiro vivido pelo Stallone, que está falido e precisa lidar com a volta para a pobreza, mesmo depois de ter sido muito rico, que é um drama que acontece na vida de vários esportistas.
Muito embora o drama das pancadas na cabeça seja algo interessante de ser abordado, ele tornaria inviável as cenas de ação que eu tinha pensado para o filme. Por isso, eu retiraria essa trama. Aqui teríamos o arco dramático, o Stallone se adaptando à aposentadoria e principalmente ensinando ao filho dele, que sempre teve de tudo, que a vida é muito mais sobre ser alguém do que ter algo. E a parte de ação, que é o treinamento e a luta, poderia ser o Stallone não vendo outra alternativa se não aceitar o desafio do Tommy Gunn. Fazer o treinamento à moda antiga no antigo ginásio do Mickey e desafiar o Tommy Gunn para lutar em um ringue na Filadélfia. Poderia até mesmo ser um ringue ao ar livre. A luta serviria para o Rock mostrar ao filho dele que para se ter algo na vida, tem que se esforçar. Para você, Flash Nerd, que outros exemplos você tem de casos em que os trailers ficaram muito melhores que os filmes? Escreve aqui nos comentários, quem sabe não fazemos uma parte 2. Aproveita para curtir esse vídeo e seguir as nossas redes sociais. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e nos vemos no próximo. Valeu!